Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Vocês estão bom, né? Eu pus a mão pra cima aqui, ó, a blusa até deu uma repuxada. O exercício faz necessário. É verdade. Você leu o título desse vídeo, mas você não deve ter entendido o que é, né? Talvez você veio aqui exatamente por isso. Mas sabe quando você tava lá na época de escola? Quando você ia fazer uns trabalhos, todo mundo montava lá nas suas costas, né? Meu filho, eu sou praticamente o Bilbo Bolseiro, viu? Porque o tanto de gente que eu carreguei igual mochila aqui fazendo trabalho, não está no gibi. Mas só que quando você faz um trabalho em grupo, normalmente o negócio às vezes não dá certo, né? Mas isso acontece com as empresas também. E quando o negócio começa a não dar tão certo assim, várias empresas começam assim, ó, a dividir e formarem outras. Você sabia que a Adidas e a Puma já foram uma empresa? Que o SBT e a Globo já foram a mesma farinha do mesmo saco? Pois é, meu filho. Hoje você vai ver um monte desses casos aqui. Eu acho que você vai gostar porque tá bem interessante. Mas vem cá que eu quero só conversar com o negócio aqui, ó. Eu não sei se você tá sabendo, mas o Nerd Show, ó. Primeiro que o Nerd Show tem vídeo quarta-feira. Tem muita gente que tá me perguntando. Vídeo quarta-feira agora? Gente, tá tão um tempão. Toda quarta-feira às 11 horas da manhã também tem vídeo do Nerd Show, tá? Você tá vendo aqui no domingo? Então marca na sua agendinha aí, ó. É domingo e quarta-feira às 11 horas da manhã, tá? E outra coisa que muita gente não sabe que a gente tá fazendo é o podcast do Nerd Show. Podcast do Nerd Show, mas que trem que é esse? Ó, o podcast é o seguinte, ó. É um programa de rádio online. Você não paga nada pra ouvir, é totalmente de graça. E toda quinta-feira sai esse podcast. Aí você fala assim, peraí, mas é igual o YouTube? Como é que eu tenho que fazer? É muito fácil. Você abre lá, por exemplo, o seu Spotify, você procura Nerd Showcast, né? Ou você abre o seu iTunes, procura Nerd Showcast e assina. E também, se você não tem nada disso, nem sabe o que eu tô falando, pode ouvir também de graça no www.nerdshow.com.br, tá? O episódio dessa semana tá muito legal, por quê? Que nós vamos comentar sobre os nossos medos, sabe? A gente fala umas coisas, uns debates mais profundos assim, umas coisas mais pessoais, é um negócio bem legal. Tem vários episódios lá, e esse episódio a gente vai falar sobre os nossos medos. Tá bem engraçado, todo mundo, uma zoeira sem limites lá. Acompanha aí que esse podcast é bom, meu filho, mas é bom com força. Mas agora a gente vai começar a falar dessas brigas de titãs, né? Esse povo, esses rock balboas do mundo corporativo. Vou te falar que teve uma briga feia entre duas marcas gigantes que você nem sabia que eram uma só. Que é a briga entre a Adidas e a Puma. Você sabia que essas duas empresas eram uma só? Sabia não? Essa treta começou com uma briga de família, com os dois irmãos, que eram o Adolf e o Rudolf Dassler. Então, nossa história começa lá em 1920, quando esses dois irmãos eram donos de uma empresa com um nome muito pequeno, que é a Dassler's Brothers Sport Shoes Company, né? Tinha que separar mesmo também, porque é tanto nome que você dá pra dividir em dois. E o Adolf, que era um desses irmãos que tava lá na Alemanha, e não era o Hitler, só pra você saber, era a cabeça do negócio, né? Ele desenhava os sapatos, falou assim, isso aqui ó, vai fazer um sucesso, esse Nike Shox aqui, apesar de não ser da Nike. E o Rudolf era o marqueteiro do negócio, ele que fazia as vendas. Mas olha só, esses dois caras participavam do partido nazista. Olha a treta se complicando. Só que apesar disso, eles tiveram uma ideia meio maluca assim pra época, né? Porque eles tentaram convencer um atleta americano, fazer parte do nazista americano, isso aí só podia dar treta, né? Ao usar o sapato deles na Olimpíada de 1936. The Olympic Stadium was the perfect stage for the Dassler Brothers products. The eyes of the world were focused on Adolf Hitler, and it was hoped they'd also notice the running shoes made by a far less prominent Adolf. Por que eu tô falando que foi uma ideia maluca? Porque os Estados Unidos e a Alemanha já não batiam muito assim, sei, você quer entrar aqui, né? Pra pôr um sapatinho? Não vai fazer isso não. Isso aí tava à beira da guerra. Olha só o que o dinheiro não faz. Mas aí eles conseguiram. O cara usou o sapato deles, ganhou 4 medalhas de ouro. E aí, meu filho, quando o cara ganha, você vê, né? Todo mundo chega assim, repórter, tudo pra tirar foto. A exposição da marca foi muito grande e a marca explodiu. Aí tudo é as mil maravilhas, né? Porque todo mundo feliz, a marca fazendo muito sucesso, né? Mas tem um problema, meu filho. Quando a esposa não gosta, ou as esposas não se dão, que era o caso, né? As esposas dos irmãos não gostavam uma da outra, você pode saber que vai dar treta. Não tem dinheiro no mundo que pague. Vai dar merda, vai dar merda. E olha a continuação dessa história. Ó. Lá na guerra já, né, durante um bombardeio, o Adolf e a mulher dele foram se esconder junto com o Rudolf e a mulher dele. Agora começa o programa Casos de Família, né? Porque quando a mulher do Adolf viu os dois chegando, falou assim, então os bastardos estão de volta, né? E ela falou que tava falando dos aliados, né? Os inimigos da Alemanha, do Hitler e tal. Só que a mulher do Rudolf falou assim, essa sirigaita, né? Tá falando da gente. Olha só, na minha presença. Foi aí, meu filho, que armou-se o barraco.
E depois disso, o Rudolph foi chamado pro serviço militar, né? Aí ele conjecturou que seria uma estratégia do irmão dele pra fazer com que ele saísse dos negócios da empresa. Parece aquele negócio de novela das 8. E depois disso tudo, o pau quebrou, né? E em 1948 veio a partilha, né? A partilha mesmo, que meu filho, até caneta estava dividindo, entendeu? Um ficou com a carga, o outro ficou com o plastiquinho de fora. O Adolf criou a Adidas, que é uma junção do nome dele, porque o apelido dele era Adi, e o sobrenome Dassler, né? Então Adidas, entendeu? E o Rudolf foi lá, copiou a ideia do irmão dele e fundou a Ruda, né? Que era um pedaço do nome dele, mas ele percebeu que ficou horrível e logo ele mudou pra Puma. Até porque era muito mais atlético ter um Puma do que um Ruda. Aí cada um construiu sua fábrica de um lado da cidade, né? Eles viraram super concorrentes e o pau quebrou e quebra até hoje, né? Só que agora não é nada dos irmãos, não. Mas aí muita rivalidade ao longo dos anos, mas isso aí só terminou em 2009 com a partida amistosa entre as duas empresas. Mas só que depois que esses dois irmãos morreram, né? Eles foram enterrados no mesmo cemitério, né? Pra selar a paz? Não, porque cada um foi enterrado numa extremidade do cemitério e eles realmente não se davam nem depois da morte. Meu amigo, você sabia que de uma certa forma a Globo e o SBT já foram a mesma empresa? Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Eu sei que você já começou a falar assim, não, mas eu li em um certo local que o SBT veio de não sei o que. Calma, gente, é porque o Silvio Santos, você sabe que ele é a personificação do SBT, ele é o senhor SBT. E você sabia que o Silvio Santos já trabalhou 11 anos na Globo? Vou te contar a história pra você entender melhor. Tudo começou lá em 2 de junho de 1963, quando o senhor Silvio Santos estreou lá na TV Paulista um programa que chamava Programa Silvio Santos, né? Põe o chinelo e fique à vontade. E este programa diverte a amizade. E esse programa do Silvio Santos era um show de calouros, que o pessoal entrava pra cantar, fazer várias coisas, né? É uma coisa que, na verdade, o programa dele é assim até hoje. E depois que o Jô Soares perdeu todos aqueles quilos, é uma falta de vergonha alguém não fazer o mesmo que ele fez. Eu acho, quer dizer, o Jô foi um exemplo muito bom. Só que nessa época o Silvio Santos era o próprio produtor do programa dele, porque é assim, ó, ele comprava o horário na grade de programação e exibia o programa que ele mesmo produzia, entendeu? E durante esse horário ele ia lá e anunciava o baú da felicidade e vendia essa coisa, e é assim que dava dinheiro pra ele. Só que aí o programa do Silvio Santos foi ficando grande, foi ficando extenso, porque ele ia comprando mais horas durante o domingo. Porque ele não queria só o programa do Silvio Santos, ele queria fazer o Senhor dos Anéis, entendeu? Inteira a trilogia. E foi nessa época que ele criou o Festival da Casa Própria, né? Porque ele sorteava os clientes e dava casas como prêmios. E isso tudo estava acontecendo na TV Paulista, né? Só que em 1965, a TV Paulista, infelizmente, faleceu, né? Faliu. E você sabe pra quem que ela foi vendida? Pra Rede Globo. Claro, nessa época o programa do Silvio Santos tinha mais ou menos 5 horas de duração. Teve época que ele chegou a durar 8 horas. Tudo isso? Mas o programa do Silvio Santos só passava em São Paulo até 1969. Até que eu te falei, né, que ele entrou na grade da Rede Globo e foi exibido nacionalmente pra todo mundo. A todo o Brasil, pela Rede Globo de televisão, o Boa Noite, Cinderela. E você sabia que esse programa chegou a ser a 5ª maior audiência da história da TV brasileira? É muita coisa. E foi essa época que tornou o Silvio Santos esse fenômeno inteiro, né? Fez o baú da felicidade crescer e virar um super negócio. Mas como é que o negócio desenvolveu, né? Como é que foi aparecer o SBT se o negócio tava dando tão certo lá na Globo? É o seguinte, ó. A Globo, depois que contratou um jornalista que chamava Walter Clark, começou a montar um padrão, né? Que até hoje é conhecido como o padrão Globo de qualidade. Não é o padrão nerd show de pão de queijo, né? Que é uma coisa assim que melhora muito, né? Mas era um padrãozinho bom. E como o Silvio Santos pagava por esse horário, ele não queria se enquadrar nesse padrão da Globo, que eles já estavam querendo pôr em cima. Foi aí que o Silvio Santos começou a pensar, peraí, mas se eles vão já ter um programa, já tem audiência mesmo, que eu não monto o meu próprio canal de televisão, né? Muito melhor. Então, olha só, em 1972, o Silvio Santos comprou uma parcela da TV Record, né? Só que tinha um problema, porque teoricamente, por força de contrato, ele não podia ser um acionista de uma televisão concorrente. Então, ele colocou um amigo pra responder por isso aí, entendeu? Mas em 1976, o Silvio Santos saiu da Globo e o programa dele foi transmitido pela última vez em 25 de julho de 1976. E a Globo ficou desesperada, né? Porque era uma grande parte da audiência. Mas eles colocaram lá para substituir o Silvio Santos, o Moacir Franco, né, que você deve conhecer porque tem muito tempo que ele tá aí na televisão também. Juca de Oliveira, convidado especial de Moacir e Pepita. E
e a primeira grande final. Miriam, Isis, Paulo Garcia. Entre eles, o novo contratado da Rede Globo e ganhador de um Chevette Zero. Moacir TV, neste domingo. Mas naquela época o Silvio Santos já tinha comprado uns horários na TV Tupi e tava batendo de frente com a Globo. Olha só, a trama se complica. O programa do Moacir até que era esforçado, o menino, ele tentava chamar um pouco, mas não deu, sabe? O Silvio Santos ali ele tava mandando o negócio. E um belo dia o Silvio Santos cansou de pagar horário pros outros, comprar um negócio e falou assim, eu vou fundar minha própria TV. Pegou o dinheirinho lá do baú da felicidade e fundou a TVS, que mais tarde se tornou o SBT, o Sistema Brasileiro de Televisão. Nesse momento está no ar a TVS, Canal 4 de São Paulo. Incrível mesmo é ter transmitido ao vivo a assinatura da própria concessão. Fato inédito na história das comunicações. E a Globo continuou sofrendo com a concorrência do Silvio Santos até 1989, né? Só equiparou ali depois que eles fizeram uma contratação de peso, né, bicho? Uma contratação do Arquivo Confidencial. Você está no Arquivo Confidencial. Que foi o Fausto Silva, bicho. Pegadinha, TV Absurdo, são algumas atrações do Domingão do Faustão. 3 horas ao vivo, aqui no Plim Plim. Um programa, inclusive, com o seu lado cultural. Provérbios como esse. Quando um não quer, o outro vira e dorme. Domingão do Faustão, em março. Agora eu tenho certeza que você já viu algum momento na sua vida um Toy Story, né? Nossa senhora, porque é tanta nostalgia envolvida. Nesta terça, tem um grande sucesso do cinema agitando a sessão da tarde. Que bom ver vocês! E com esses bonequinhos cheios de vida, a diversão não tem limites. Ao infinito e além! Dos estúdios de Walt Disney, Toy Story, um mundo de aventuras. Nesta terça, na sessão da tarde. E você deve saber que o estúdio que criou o Toy Story é a Pixar por um motivo, né? Porque tem aquela lâmpadazinha, aquela luminária que fica pulando, que é sensacional aquela luminária. Mas você sabia que a Pixar saiu da Lucasfilmes, que é a empresa do cara que criou Star Wars, né, que é o George Lucas? Então, nosso querido amigo Jorginho Lucas, né, lá em 1979, 2 anos depois de lançar o primeiro filme do Star Wars, ele falou assim, gente, a gente tá precisando fazer uns efeitos melhores, entendeu? Um negócio assim. Eu acho que eu vou fundar uma empresa só pra mexer com isso. E o que ele fez com essa empresa? Ele queria desenvolver a tecnologia de ponta nas animações, entendeu? Então fazer o negócio, sabe, os microcomputadores, sabe? Mas não é um negócio que você aprende na Microlins, não. É tipo, né, um super efeito fazendo uom. Aí ele convidou um cara que era bom de serviço, que era o Ed Catmull, que era do New York Institute of Technology. Esse cara foi contratado por uma divisão dessa empresa que o George Lucas tinha criado, que o objetivo era criar os efeitos visuais pro novo Star Wars. E esse cara ajudou a desenvolver a tecnologia que ia fazer um efeito especial super legal, que não fosse o Chapolin voando, entendeu? As naves que poderão no seu voo superar os cometas. Ou aquele episódio da Casa da Bruxa que o Satanás voa. É você, Satanás. Pois é, aquilo ali, eu sei que é tecnologia de ponta, né, mas eles não estavam querendo aquilo ali. Inclusive, eu já fiz uma série muito legal que é sobre como funcionam os efeitos especiais. Tá aqui no card em cima, tá? Depois você vai lá e vê que, nossa, esse vídeo eu gostei muito de fazer, é muito sensacional. Modéstia à parte. Só que lá em 1983, o Jorginho já queria aumentar o casting dele, né, aumentar as pessoas que trabalhavam. E ele chamou um animador que chamava John Lasseter. Mas não é animador tipo o Silvio Santos, ele não... não, ele é, né, de desenho. Ele tinha sido demitido da Disney, tava dando a sopinha ali, ia fazer vem com nós, vem pra cá. E esse povo todo que ele contratou fizeram o primeiro filme de animação por computador, que era o The Adventures of André, tipo, uma pessoa André, in Wall-E, de 1984.
Aí deu super certo, o filme, computação gráfica, mas em 1986 a Lucasfilm estava meio mal das pernas, entendeu? Porque o George Lucas resolveu fazer um tal do Rancho Skywalker. Você sabe o que é esse negócio? É tipo assim, ó, sabe aquela pessoa que não gosta de pessoas, que quer trabalhar no meio do mato? Dizem que custou 100 milhões de dólares, mas pra quitar essa dívida, ele fez o filme do Howard o Pato, né? Que é da Lucasfilm. Você já viu isso? Veja que chefe peculiar. Tá vendo o que eu quero dizer? Eu sou um rejeitado, uma aberração. Parece ter vida própria, é tão realista. Pense te manca. E por causa dessa dívida aí, em 1986, ele vendeu essa divisão que ele tinha criado. E sabe quem foi lá e bancou, comprou? O Steve Jobs. Depois ele saiu da Apple e mudou o nome dessa empresa pra Pixar. Olha só o caminho que foi fazer. É um caminho bem longo, né? A Pixar começou a fazer vários filmes animados, né? Ganhou alguns prêmios, algumas indicações. Mas em 1995 ela recebeu uma proposta gigante da Disney para fazer o Toy Story, que foi o primeiro longa-metragem todo animado por computador. Aí o caminho natural foi uma venda danada, né? No final das contas, gente, todo mundo vendeu tudo pra Disney. A George Lucas vendeu pra Disney, o Steve Jobs vendeu pra Disney, a Marvel ficou na Disney, né? O show agora é Disney, entendeu? Não posso falar mais palavrão. Olha só. Tá, mas aí a Pixar fez um grande caminho pra chegar lá. Mas sabe quando você tira a ideia do amiguinho, sabe aquele negócio assim, ó, você pode copiar, é só você não fazer igual. Isso aconteceu com a Maisena, você acredita? Bebê assim tão forte, com tanta disposição, só toma mamadeira de maisena. É tão rápido fazê-la. Em uma panela, coloque maisena, açúcar e leite, mexendo sempre. Leve ao fogo, mexendo ainda. Esta saborosa mamadeira de maisena. Agora é só tomar para crescer forte e saudável. Mamadeira que o seu bebê mais aprecia é feita com a incomparável Maisena, maisena. Então, essa história começou lá em 1840, lá na Inglaterra, quando o amido de milho, que se você não sabe é o nome, vamos dizer, científico da maisena, né, foi descoberto para começar a fazer cola e também fazer goma para roupa. Mas aí tinha um camarada, que ele era meio doido, assim, que chamava Wright Diarrhea. Sabe aquele seu amigo que gosta de experimentar os trem mais loucos, tipo assim, feijão com danoninho, aquele pão com... A Bárbara, que ele só fala pra você, ela gosta de comer pão com feijão. Você tá falando sério? Gelado. Isso é muito estranho. Mas ele falou assim, ó, eu vou experimentar essa cola aí pra ver se ela é gostosa. Tipo... né? Não é uma coisa que eu faria também. E ele trabalhava em uma dessas empresas que estavam começando a produzir esse tal amido de milho. Só que por acaso o negócio deu super certo, né? Que se você misturar um açuquinha ali, né? Der uma mexidinha assim, vira um mingauzinho assim, ó, delícia. Só que o que ele fez? Ele experimentou, não contou pra ninguém, guardou a ideiazinha dele debaixo do braço, até ele poder vender essa ideia ou fazer alguma coisa com isso. Mas em 1854 ele largou a empresa que ele tava lá e fundou uma pequena empresa que chamava Maisena Diarrhea. Parece o nome de Killer Instinct, né? Vai lutar o Randor e o Diarrhea. Só um adendo aqui que uma das melhores músicas do Super Nintendo é a do Killer Instinct. Não tem nada a ver com o assunto, mas eu acho sensacional. E o nome dessa empresa ficou tão famoso no mundo, e aqui no Brasil principalmente, que até entrou pro dicionário como uma palavra, né? Só que aqui no Brasil ela tirou o Z e ficou com o S. E o sucesso foi tão grande daquela caixinha amarela, né? Que todo mundo olha de longe, a ideia era exatamente pra isso, pra reconhecer de longe, que em 1874 chegou a maisena aqui no Brasil. O maisena é mais saboroso, muito mais gostoso. Use maisena. Aí caiu no gosto brasileiro, né? Porque maisena serve um monte de coisa. Mas tem gente, ó, só avisar pra vocês, tem gente que põe maisena no pão de queijo. No pão de queijo não vai maisena, entendeu? É por isso que eu falo, gente, a gente tem que salvar os pão de queijo dos maus tratos. Se você quer salvar, deixa um like aqui nesse vídeo, meu filho. Você me ajuda demais. É você que ajuda esse canal a evoluir, a crescer e trazer mais conteúdo pra vocês, tá? Mas pra isso eu preciso da sua inscrição e da sua ajuda com um joinha, tá? Vou fazer até uma promessa. Quando a gente chegar lá em 100 mil inscritos no Instagram, 100 mil seguidores, eu faço um vídeo lá falando, mostrando a receita do pão de queijo da minha avó, tá? Então fica aí e acompanhe. Bom, meu amigo, acabou infelizmente, mas tem um tanto de vídeo pra você ver aí. Você já viu o documentário sobre o caso Varginha? Esse vale demais a pena, tá aqui, ó, do lado. Vai lá assistir, tá? Bom, eu vou ficando por aqui, mas na próxima quarta-feira, às 11 horas da manhã, eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês. Então, adeus!